Deixa eu... Ok, já sei. Compartilhar a tela. Todo mundo vê minha tela? Vocês têm que falar. Agora eu não estou mais vendo a cara de vocês, Sim. tá? Maravilha. Então, OPQ, OPQRST. P de provocação. O que melhora, o que piora a sua dor. E isso é muito importante, que a gente vai ter que estudar a biomecânica do movimento. Então, já vou começar a jogar algumas manobras semiológicas, alguns testes para ver se faz sentido. O teste de Job, que é esse daí, ele é feito para avaliar lesão inflamatória no supraespinal. Por que eu digo lesão inflamatória? Quando eu tenho ruptura de uma ou mais fibras dessa musculatura, toda vez que eu contrair esse músculo, vai irritar essa região aqui. Vamos imaginar que essa corda é o músculo com lesão, tá? Parcial, uma ruptura parcial das fibras musculares. Toda vez que contrair, vai esticar e vai rasgar um pouquinho mais. Portanto, toda vez que contrair, vai provocar dor. Ou seja, piora quando você contrai o músculo? Piora. Então, eu posso pensar que aquele músculo está com algum problema. Ou ele está inflamado por uma ruptura, por uma inflamação local, ou está fora do lugar. Por exemplo, no caso aqui, a escápula, se a escápula está desalinhada, está fora da posição natural dela, acaba sobrecarregando o músculo. Mas que, no final das contas, a dor está sendo provocada pela lesão inflamatória. Então, piora quando contrai? Isso é uma dica. Se quando relaxa a musculatura alivia, isso é outra dica. Então, nesse caso, na tendinopatia do supraespinal, que é a principal causa inflamatória do ombro, da musculatura do ombro, essa dor vai piorar quando contrair e vai aliviar em repouso. Bem simples. Tá? Outro, no caso de uma epicondilite, tanto faz se é lateral ou se é medial. Muito comum em domésticas ou pessoas que torcem pano, fazem faxina, ou em trabalhadores braçais que fazem uso do martelo, acaba sobrecarregando a musculatura e justamente na inserção desse músculo no osso, a parte que a gente chama de êntese, começa a haver inflamação e ruptura das fibras. Ou seja, toda vez que contrai a musculatura, vai tracionar essas fibras que estão rotas, que estão inflamadas, né? Parcialmente, isso vai acabar provocando mais dor. Portanto, dói quando contrai, alivia com repouso. Isso é uma característica bem importante. E a outra dica, no caso de dor inflamatória, como é essa e a anterior que eu havia falado, a dor não irradia. A dor da inflamação é apenas localmente. Se fosse uma dor neuropática, ia ser um choque que ia correr por toda a mão. Se fosse miofacial, eu deveria encontrar um ponto gatilho aqui que vai produzir dor em outro local. Então, a dor inflamatória, ela dói no local, vai piorar quando contrair, e por estar sensível à dor, toda vez que eu pressionar, eu mexer ali, vai provocar dor. Certo? Bom, para quem gosta de epônimos, a manobra semiológica para avaliar inflamação naquele local nada mais faz o quê? Do que reproduzir o mecanismo da dor. Então, é a contração da musculatura. Você quer ajudar o paciente a contrair aquela musculatura. E no que ele contrai o músculo, vai reduzir a dor. Então, você pode posicionar seu polegar ali em cima do local, só de apertar já vai provocar dor. Se, além disso, na contração, você sentir dor, é mais uma coisa para favorecer esse diagnóstico. Mais um exemplo. Tenossinovite de De Quervain, bastante comum em pessoas que fazem esse tipo de coisas. Ou seja, é esse movimento de extensão do punho, de contração desses dois tendões ali. E a sobrecarga acaba inflamando. Ou seja, todas as vezes que eu fizer o movimento, qualquer que seja de fazer a extensão do meu punho, vai acabar sobrecarregando aqui, vai pegar esticando ou mexendo naquela parte que está inflamada e vai reproduzir a dor do paciente. Mais uma vez, esse tipo de dor que é inflamatória, portanto, não irradia. Vai doer toda vez que contrair esses tendões e toda vez que você apertar essa região com os seus dedos, tá? Dígito pressão. Então, é a inflamação da baía tendinite. Então, tudo aquilo que está inflamado dói apenas localmente, não irradia. Então, como melhora, como piora, né? Mais um exemplo. Tendinopatia do tendão de Aquiles. Toda vez que eu forçar, ou seja, está caminhando, está correndo, está na ponta do pé, provoca dor local. Se vocês apertarem ali, também vai provocar dor. Exceto nos casos de ruptura do tendão de Aquiles. Aí tem esse teste, o teste Thompson. Está faltando um M aqui, tá? Thompson. Quando a gente espreme a panturrilha, os gastrocnêmios, né?
a extensão dos gastrocnêmios vai formar o tendão de Aquiles. Então, se eu apertar aqui, eu acabo tracionando o tendão de Aquiles, a pessoa fica, o pé vai fazer a dorsoflexão plantar. Se ele tem uma ruptura total, no que eu comprimir os gastrocnêmios, o tendão sobe, mas o pé permanece parado. Mas, enfim, só curiosidades, tá? Outro, dor na face anterior do ombro. Pode ser 1000 coisas, inclusive o dor miofascial do infraespinal. Mas aí como é que você vai saber? Bom, se é inflamatório, vai doer no local e vai piorar quando eu flexionar a minha mão, tá? Então, flexionar o meu antebraço. Então, fazendo muque. Outra coisa que vai ajudar a flexionar o bíceps, como curiosidade, é fazer a supinação. Lembra-se, supinação é como se fizesse a súplica, palmas da mão para cima. Pronação, palmas da mão para baixo. Então, a supinação, faça esse teste agora. Estique o braço de vocês adiante, palma da mão para baixo e palpa o seu bíceps. Agora, enquanto você palpa o bíceps, vira a palma da mão para cima, o máximo que você puder. Você vai perceber que o bíceps contrai. Portanto, essa manobra é o teste de Yargason, para quem gosta de epônimos, né? O que ela visa fazer? Provocar a dor. Então, as manobras semiológicas são justamente para tentar reproduzir a dor do paciente, para estressar aquela estrutura que a gente imagina que esteja comprometida. No caso aqui, então, a inflamação local, toda vez que eu comprimir, e toda vez que eu tracionar esse tendão, vai piorar a dor. Então, só para exemplificar, a dor miofacial do músculo infraespinal reproduz um padrão de dor na face anterior do ombro, mas a tendinopatia da cabeça longa do bíceps também. Como que eu diferencio? Bom, um vai doer localmente quando eu apertar ali e quando eu contrair o bíceps. O outro só quando eu mexer no infraespinal lá. Então, lembra que eu falei que a supinação forçada contrai o bíceps? Esse teste, o teste SPEED, você pede para o paciente fazer uma supinação forçada e, além disso, você oferece uma resistência contra a extensão do braço, que também vai contrair o bíceps. Então, o objetivo da manobra semiológica nada mais é do que estressar aquela estrutura específica. E aí vocês têm que conhecer a biomecânica e a anatomia, tá? Então, exemplo, regra prática, tá? Se você tá diante de um problema no músculo ou no tendão, toda vez que você contrair, você vai tracionar aquela musculatura, aquele tendão, isso vai reproduzir a dor. E aí dei alguns dos vários exemplos que a gente pode imaginar aqui, mas isso aqui se repete para qualquer estrutura que vocês quiserem, tá? Contraiu, isso provocou dor? Pode ser um problema no músculo ou no tendão. Relaxou, aliviou a dor? Isso só repercute com mais positividade para nossa hipótese diagnóstica. Se pensando numa inflamação ligamentar, o ligamento é como se fosse o elástico, só que uma amplitude de movimento bem menor. Portanto, eu tenho que estressar aquela articulação, como se estivesse tentando duchar aquela articulação. Então, a articulação acromioclavicular, essa daqui, ela tende a ser sobrecarregada quando eu durmo em cima do meu braço ou quando eu cruzo o cotovelo da linha média do corpo. Isso acaba estressando essa articulação. É muito comum fazer uma subluxação quando eu caio em cima do braço e acaba forçando o ombro, né? Existem vários tipos. O mais comum que a gente vai ver na atenção primária é o tipo 1, cujo tratamento é conservador. Então, é apenas um leve estiramento desse músculo acromioclavicular, desse ligamento acromioclavicular. Tá? E aí, como é que você vai saber, já desconfiar? Está com uma dor no ombro. Será que é no músculo, no tendão? Não, é no ligamento. Bom, na lesão ligamentar, aqui o movimento é passivo. Na lesão músculo-tendínea, o movimento é ativo. Ele tem que contrair a musculatura. Para eu tentar selecionar ou separar, eu tenho que deixar o músculo completamente relaxado. Se durante o movimento passivo provoca dor, eu sei que não foi nem o músculo nem o tendão. O que sobrou? Ou é a cápsula articular ou é o ligamento. Entenderam o raciocínio? É importante, porque essa parte aqui é importante entender essa diferença, tá? O que eu estou testando quando eu faço o movimento ativo e o que eu estou testando quando eu faço o ligamento passivo, tá? Então, aqui, mais um exemplo de ligamentos. Nós temos os ligamentos colaterais do cotovelo, assim como no joelho. O cotovelo é uma representatividade do joelho, só que no membro superior, né? Bem semelhante. E aí, por conta do mecanismo de trauma, forçou aqui este ligamento, aqui no número 1. Então, o teste de estresse em valgo, o valgo não cavalga, pensa em joelho, né? Se aqui fosse um joelho, se aqui fosse a coxa, aqui a canela, o joelhinho virado para dentro. Então, o valgo é esse estresse que a gente está fazendo, para tentar ver o quanto que esse ligamento está frouxo.
Tá? Então, não tem músculo nenhum nesse movimento, por isso que eu posso dizer que o problema está no ligamento. Ok? E torce de tornozelo. Um dos mais comuns acidentes que nós temos em termos de pé é a entorse. E a entorse a gente tem que saber que nós temos 3 ligamentos importantes para avaliar. O calcâneo fibular, que é o mais comum, e o talo fibular anterior, talo fibular posterior. Então, esses 3 aqui são os que mais frequentemente dão problema. Se aqui, então, a paciente vai estar completamente passiva, vocês podem ver o examinador segurando o pé do paciente com as 2 mãos, e ele faz esse movimento de reproduzir a entorse, para ver até quando, até onde que esse pé consegue torcer. Numa ruptura total, isso eu posso falar de carteirinha, porque eu já tive, o examinador vai virando o pé, vai virando até que ele sente que se ele continuar vai sair do lugar. Então não tem um ponto de onde a corda estica, sabe? Não tem aquela sensação, como no inglês eles chamam de end point, o ponto final. Não tem, apenas vai indo. Isso é raríssimo na atenção primária. Se algum dia alguém torceu o tornozelo a ponto de fazer uma lesão total ligamentar, nesses casos a dor é tão intensa que a pessoa geralmente já vai direto para o hospital, porque ela sabe que deu merda. Então, quando chega para a gente, ele chega geralmente mancando, mas andando, um tornozelo levemente inchado, porque tem um hematoma local. Mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão palpar essa região desses 3 ligamentos aqui. Se está inflamado, na palpação vai provocar dor. E vocês vão esticar esse ligamento. Se ao esticar esse ligamento provocador, você sabe que ele está inflamado. Inflamou por quê? Porque esticou demais. Certo? Daí, se eu quero diferenciar entre uma lesão parcial ou total, eu tenho que entender qual é a função desses ligamentos. Então, o talo fibular anterior, que está aqui, ele evita a anteriorização do pé. Então, o teste da gaveta anterior do pé nada mais é do que isso. Você vai fixar a perna, como está aqui, olha, com o calcanhar para fora, e vai puxar esse calcanhar para cima. Como é que eu vou saber se é normal, Alexandre? Se está frouxo? Compara com o lado contralateral. Tem que ser simétrico. Essa que é a beleza do exame semiológico ortopédico. Então, você primeiro faz no pé normal, aí você vai ver o que é normalidade. Depois você faz no pé que torceu. E aí você vai, de acordo com o grau de frouxidão, você vai estimar se é uma lesão parcial ou total. Certo? E aí, como que você vai saber nesse caso? Bom, aí é um pouco de prática, de experiência, tem que fazer bastante, tá? É que nem a escuta cardíaca. Como é que você consegue escutar um sopro? Depois você escutar muito o coração. Tá? Gente, isso que eu estou falando para avaliação de lesão ligamentar, ou seja, o que melhora, o que piora, né? Você vou investigar. Se melhora ou piora no movimento passivo, a gente está falando de ligamento. E a mesma rotina se repete, tá? No caso, olha lá, o joelho, igual o cotovelo, como eu disse, lesão ligamentar completa, aqui o examinador está forçando de novo o estresse em valgo, vocês percebem que ele tem uma certa movimentação, mas é muito pouquinha coisa. Isso é normal. E olha aqui, olha, movimento, isso aqui seria na letra O da nossa anamnese. Como foi a sua dor? Ah, eu estava treinando karatê, o cara chutou meu joelho na face lateral e meu joelho virou para dentro. E aí vocês vão imaginar isso aqui na cabeça de vocês, vão para a mesa do exame físico para tentar identificar se de fato foi uma ruptura total, como vocês estão imaginando, ou se foi parcial. Daí, olhando esse vídeo aqui, olha, eu diria que isso aqui é parcial. Isso aqui não tem nada de lesão ligamentar total, não. Entenderam? A mesma coisa, o cara falou, estava jogando futebol, aí o cara deu um carrinho para pegar a bola, ele errou a bola, foi direto pro meu joelho, bateu ali por dentro do joelho e foi para fora meu joelho, torceu meu joelho para fora. Aí você, de novo, está suspeitando uma lesão no ligamento colateral lateral, o que você vai fazer? Você vai para a mesa para testar o quanto que mexeu esse joelho. Olha lá, e vocês percebem que tem uma certa movimentação. Em torno de 0 a 5 graus de amplitude de movimento é considerado normal para a elasticidade de um ligamento como esse. Mais do que isso, já abre o olho. Mas se quiserem uma regra mais simples, compara com o lado contralateral. Isso tem que ser simétrico, tá? E o lado contralateral é o seu caso controle. Bom, então, vários exemplos de ligamentos. E aqui o grande detalhe é o seguinte: se você quer identificar, se você quer dizer, essa lesão provavelmente está ligada a um ligamento, o movimento tem que ser passivo. E se você entende origem e inserção daquele ligamento, você tem como testar qualquer ligamento do corpo. É só agora começar a raciocinar. Desde o seu dedinho mindinho até o seu quadril. É questão de lembrar da anatomia. Origem, inserção, que movimento que é esse, como que eu posso forçar? E vai lá e testar. Se está frouxo, comparado com o lateral. Fala. Eu tenho uma dúvida. Diga.
o senhor orienta, o senhor aconselha estar fazendo analgesia ou algum anti-inflamatório antes de fazer essas manobras, para até que o paciente possa ficar mais relaxado e colaborar, né, ser cooperativo a esse exame clínico ou não? Olha, na prática eu não faço. O que eu faço é, quando eu vou examinar, eu vou com cuidado. Eu não vou de cara fazendo muita força, eu vou respeitando a dor do paciente. Quando o paciente está com muita dor, aí eu paro, olha, não, toma esse remédio aqui durante o tempo, vamos ver o que acontece, como é que evolui. Mas é muito individual, tá? Então, vamos imaginar, estou examinando alguém, o cara está com muita dor, muita desproporcional, e eu estou suspeitando de que houve uma lesão, eu nem consegui examinar. Nesse caso, eu provavelmente já pediria um exame de imagem, porque eu estaria suspeitando de algo grave. Mas, na realidade que eu vivi na atenção primária nesses últimos 15 anos, é difícil chegar a uma lesão grave, uma lesão completa, uma lesão cirúrgica para a gente. A grande maioria das vezes são lesões leves, no máximo moderadas. Entende? Então, são lesões em que o paciente tolera o exame físico. Mas é claro, você tem que chegar devagarzinho, chega de mansinho, toca de leve. Você não sabe qual é o grau de sensibilização da dor que essa pessoa tem. Vou te dar um exemplo. Uma coisa é examinar, sei lá, eu, Alexandre, estou de boa, tenho uma saúde ótima. Outra coisa é examinar uma pessoa com fibromialgia, depressão e dor crônica. Ela vai ter dor aos mínimos estímulos, entende? Então, os dois podem ter torcido o tornozelo, mas ela vai sentir muito mais dor do que eu por ter uma característica de sensibilização central à dor. Então, qual que eu digo que é o nosso papel? Quando você vai botar a mão no paciente, começa com leves, com toques bem leves, com manobras suaves, sempre se comunicando, conversando com o seu paciente, olhando para a cara dele para perceber as caras de dor ou de aflição que ele tem ou que não tem, e sempre respeitando o limite do seu paciente. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta objetivamente, via de regra, eu não peço que faça, mas eu tento sentir naquela conversa ali como que o paciente está em grau de tolerância de dor. Respondi a sua pergunta? Maravilha. Mais alguém, Certinho, gente? professor. Obrigado. Ok. Então, continuando. Então, falamos aqui, o que melhora, o que piora. Se quando eu contraio ou quando eu estico aquele músculo provoca dor, provavelmente estamos diante de uma lesão músculo-tendínea. Se eu tenho uma dor que piora no movimento passivo, provavelmente estamos diante de uma dor ligamentar. E agora na dor articular? Também é na movimentação passiva, tá? Só que da articulação. Então, a diferença aqui é o seguinte, a diferença da avaliação de uma lesão articular para uma lesão ligamentar é que a ligamentar tem que chegar até o final da amplitude de movimento, que é quando começa a esticar o ligamento, e daí sim, a partir dali forçar um pouquinho. Lembra do vídeo do joelho? Então ele esticou, e aí depois que esticou, ele forçou o tiquinho demais para ver até onde iria. Na articulação, a gente quer articular. A gente quer fazer movimentos com a articulação. Deixa eu ver se eu pego uma imagem melhor aqui. Aqui. Essas imagens mostram bem. Você quer levantar o braço do paciente. Durante a movimentação, isso pode provocar dor. Vamos ver uma outra aqui. Depois eu volto, tá? Aqui. Durante o movimento de flexão do joelho, se isso provocar dor, ou de flexão do quadril, se isso provocar dor, isso pode ser um problema articular, tá? Então, movimentação passiva. Então, tá. Vamos aproveitar, então, para citar alguns exemplos comuns de dor no ombro. Então, existe a síndrome do impacto e o tal da bursite, que todo mundo cisma que tem bursite. O problema não é a bursite, tá, gente? Vamos só deixar isso bem claro. A bursite é só a consequência de um outro problema. Então, vamos começar a entender aqui o que é a síndrome do impacto. Então, eu tenho aqui na articulação, eu tenho aqui o acrômio, a clavícula. Entre o acrômio e a cabeça do húmero, eu tenho a inserção do supraespinal, e entre o supraespinal e o acrômio, eu tenho uma bursa, que está ali justamente a proteger o músculo contra o atrito do acrômio, certo? Bom, cabo de guerra. De um lado, eu tenho o deltoide, em azul. Em vermelho, eu tenho o nosso manguito rotador. Aqui seria o subescapular, aqui seria o infraespinal, e aqui seria o supraespinal. O manguito rotador tem o objetivo de estabilizar essa articulação. E o deltoide não. O deltoide quer ver o parquinho pegar fogo. Se, em algum momento, eu tenho um enfraquecimento do meu manguito rotador, o deltoide predomina, porque ele está desestabilizando. Então, se ele predomina, ele vai puxar esse húmero para cima.
Se ele puxa esse húmero para cima, o espaço articular, onde tem a bursa e o supra, fica bem reduzidinho. E aí eles são espremidos durante a abdução total do braço. Percebem aqui? Então, isso é síndrome do impacto. Na abdução, eu tenho a sobrecarga mecânica, tanto da bursa quanto do supra, por um espaço articular reduzido. Ou seja, se na movimentação passiva provoca dor, o problema está na articulação, ou no espaço periarticular. Tá? E aí a gente tem que avaliar as outras coisas. Então, para quem gosta de epônimo, mais uma vez, este é o teste de Neer, e ele é muito sensível para o diagnóstico. Já o teste de Hawkins, ele é muito específico para a síndrome do impacto. Agora, vamos entender um pouquinho. Esse teste aqui, então, o examinador vai, com uma mão, vai estabilizar o joelho e com a outra mão vai levantar o cotovelo. E o paciente tem que estar passivo. Essa mão que está aqui no ombro, então, além de estar estabilizando o ombro, ela está sentindo se o paciente está tentando ajudar, está contraindo. Então, esse braço tem que estar pesado. Se o braço estiver leve, é porque o paciente está ajudando. Se o paciente tentar te ajudar, significa que ele está contraindo alguns músculos. E se ele contrair, vai dificultar o seu diagnóstico. Porque daí você já não vai saber se a dor é da contração muscular ou da articulação. Então, é extremamente importante vocês explicarem para o paciente que o papel dele é o máximo passivo possível. Agora vem uma dica, tá? Apesar de, nesse caso, as duas fotos estarem com o paciente sentado, vocês podem fazer a mesma coisa, mas com o paciente deitado. E aí, com o paciente deitado, de barriga para cima, fica muito mais fácil para ele deixar esse braço relaxado. Então, na prática, se quiserem fazer o teste Neer, faz com o paciente deitado. É muito mais simples e muito mais fácil. Tá? O teste de Hawkins é uma alavanca, justamente tentando fazer com que aquela cabeça do húmero desloque-se para cima, espremendo aquela bursa e o supraespinal. Tá? Também é passivo. O paciente não pode ajudar. Se o paciente ajudar, ele contrai o músculo e aí você perde o seu critério de avaliação. Se o que está provocando a dor é a contração do músculo ou é o espaço articular reduzido. Tá? Isso é bem importante. Aí uma curiosidade. O acrômio, aqui a gente está vendo a escápula de perfil, tá? Na incidência de túnel. Túnel é esse espaço onde passa o supraespinal. Isso aqui é o normal. Tá? Existe uma variante anatômica que a gente tem um acrômio curvo. Então, esse aqui é o acrômio tipo 2. E existe uma variante com acrômio com túnel bem reduzido, que é o acrômio ganchoso. Nesses casos de acrômio ganchoso, o paciente provavelmente vai ter síndrome do impacto de repetição. Então, mesmo que ele fortaleça lá o mandito rotador dele, continua fazendo impactação. O que a gente faz? Nesse caso, você manda para o ortopedista, porque, como eu disse antes, o ortopedista é o cirurgião de osso. Esse sim é o papel. Ele vai chegar aqui e vai raspar esse excesso de osso que está fazendo o gancho, aumentando o espaço articular. E assim não incomoda mais. Então, de curiosidade que eu já tive, em laudo de exame de paciente, onde dizia assim, na laudo de tomografia de ressonância, acrômio tipo 2 de Bigliani, acrômio tipo 3 de Bigliani. Então, existe uma classificação de Bigliani, em que vai dizer exatamente isso. Acrômio tipo 1, acrômio tipo 2, acrômio tipo 3. Só para vocês saberem. Então, também pode ser o curvo ou o ganchoso. Certo? Outra articulação, a patela, condromalácia patelar. Eu fiz uma live recentemente com um colega de turma, meu ortopedista, especialista em joelho, só falando sobre isso. Quem quiser pode dar uma olhada no Instagram, está bem interessante. Mas o que acontece na condromalácia? Quando eu flexiono e estendo o meu joelho, seja na corrida, na caminhada, subindo e descendo a escada, a patela tem que subir e descer para acompanhar o movimento. O que mantém a patela reta nesse trilho que tem aqui formado pelo côndilo femoral são as forças de tração medial e lateral, certo? Quem é que faz a tração medial da patela? O vasto medial. Quem faz a tração medial, perdão. Quem faz a tração lateral? Nós temos o vasto lateral, o reto femoral, o vasto intermédio. Então, 3 contra 1. Se eu não ter o hábito de malhar também, ou de exercitar meu vasto medial, ele começa a perder esse cabo de guerra e a patela começa a se deslocar lateralmente. Quando a patela se desloca lateralmente, ela vai se chocar contra o côndilo femoral. E esse choque persistente é que vai acabar amolecendo a cartilagem, fazendo então a condromalácia de patela. Certo? Bom,
como é que a gente vai avaliar? Então, a condromalácia de patela está aqui. Vai evoluindo em graus, tá? 1, 2, 3, 4. Deixa eu só, já volto aqui, gente, só para tentar chegar onde eu queria chegar. Aqui. Então, toda vez que essa patela chocar-se contra aquele côndilo femoral, vai provocar dor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou empurrar essa patela para baixo e vou pedir para o paciente contrair o quadríceps. Quando ele contrai o quadríceps, ele vai puxar a patela de volta para cima. Logicamente, o quadríceps ele tem muito mais força do que meus 2 dedinhos e vai ganhar resistência. No que a patela subir, ela vai encontrar a resistência dos meus dedos e ela vai fazer o quê? Ela vai mergulhar. No que ela mergulhar, passar por baixo dos meus dedos, ela vai se chocar contra o côndilo femoral. E esse choque vai provocar dor. Isso é o teste de Clark, indicativo de condromalácia patelar. Tá? Então, nesse caso aqui, não é passivo, mas você, teoricamente, poderia reproduzir a dor fazendo a movimentação de flexão e extensão. Só que não é tão fidedigno assim. Tá? Esse teste acaba sendo melhor. Nesse caso aqui é uma exceção. Mas a movimentação passiva deveria provocar dor, mas nesse caso especificamente é mais durante a movimentação, porque depende da carga do peso. Bom, agora uma outra coisa, só de curiosidade, para mencionar com vocês aqui. Quando a gente está falando de condromalácia, um músculo extremamente, uma estrutura muito importante para ser avaliada é o glúteo médio. O glúteo médio é o que estabiliza a pelve durante a nossa caminhada. Então, existe esse teste chamado teste Trendelenburg. Quando o paciente levanta esse pé do chão, o que mantém essa pelve estável e esse joelho retinho é esse glúteo médio daqui. O médio está pisando no chão. Se esse glúteo médio está fraco, a tendência é esse joelho virar para dentro e a pelve contralateral cair. O que acontece quando o joelho vira para dentro? O joelho vai para dentro, a patela é jogada para fora. De novo, se a patela é jogada para fora, ela vai se chocar e vai provocar dor. A outra coisa que favorece é o ângulo do fêmur com a tíbia. A gente chama isso de ângulo Q. Mulheres têm maior propensão a isso porque, em mulheres, especialmente aquelas que têm uma bacia ginecoide, o quadril é mais largo, portanto, aumenta esse ângulo. Então, aqui vocês veem uma representatividade, o glúteo médio está aqui, e ele se insere aqui na tíbia. Quando ele contrai, ele vai manter essa pelve estável. Se ele está fraco, a pelve contralateral cai. É o teste Trendelenburg. Nessas imagens, vocês podem ver um Trendelenburg positivo bilateralmente. Então, os 2 glúteos médios estão fracos aqui. Mas vai ser mais interessante pensar em termos disso aqui, olha. A inspeção dinâmica, ou seja, o valgo dinâmico. Eu quero saber se quando ele pisa aqui, agora, quando ele pisa, se esse joelho vai para dentro ou não. Quando ele pisa, se essa pelve contralateral cai ou não. Nesse caso, não. Esse cara está correndo, está muito estável, está bem direitinho. Tá? Mas eu quero que vocês vejam em câmera lenta para prestar atenção durante o seu dia a dia. E aí disso, eu extraio daqui uma brincadeira que eu comecei a fazer, hoje em dia eu não consigo mais parar de fazer, então tomem cuidado. Volta e meia que eu estou caminhando naquele retão, naquele corredor, tem alguém vindo na minha direção, eu fico fazendo essa análise, fico olhando como é que o joelho do cidadão vai para um lado ou para o outro. E eu não consigo mais perder essa mania, gente. Então, tomem cuidado, porque senão daqui a pouco vocês estão reparando nesses mínimos detalhes. Outro dia eu até filmei um cara na rua, estava atrás dele, não me viu, ele estava pisando tão torto, eu não aguentei, eu comecei a filmar. Eu vou usar isso no curso um dia. Um dia eu boto. Olha aqui, aqui vocês vão entender a questão da estabilidade do joelho e por que acontece a condromalácia de patela. O que acontece, esse joelho está indo para dentro justamente porque o glúteo médio não está segurando ele, tá? Então, olha lá, nós temos o glúteo médio mais o piriforme vão fazer antagonização aos adutores. Então, se eu tenho os adutores encurtados e os que for fazer a rotação externa fracos, a tendência é esse joelho virar para dentro. Se o joelho vira para dentro, a patela pula para fora. E aí, então, a gente tem a condromalácia. Eu poderia fazer, então, estimular o alongamento dos adutores. Então, eu posso testar a amplitude de movimento dos adutores assim, olha, vai para um lado, vai para o outro e me diz como é que está isso. Tá? Então, o teste Clark, como é que a gente avalia? A instabilidade da patela, isso aqui é mais comum para quem já teve luxação da patela. Reparem na cara da paciente, quando ele começar a empurrar a patela lateralmente, ela fica aflita. Olha só, quer ver? Daqui a pouquinho, olha a cara, ó, apreensão. Vocês perceberam a cara dela? Ó. Então, quando o examinador desloca essa patela lateralmente e está quase saindo fora, ela percebe, ela sente
Então, o nome disso é sinal da apreensão. É uma dica para instabilidade da patela. A instabilidade da patela é um problema na articulação. Tá? Um outro problema articular, artrose coxo-femoral. Oi? Mas uma dúvida. Esse seria o caso de recomendar exercício de fortalecimento do glúteo médio para esse paciente? Ou não tem nada a ver? Na condromalácia, você diz? Isso. Se o glúteo médio estiver fraco, se você conseguir dizer que é isso que está provocando a instabilidade, com certeza. Mas só de adiantando um pouquinho, assim, uma das principais causas de enfraquecimento do glúteo médio a ponto de fazer isso é ponto gatilho nele. Quando você solta o ponto gatilho, a força volta na hora e já estabiliza o joelho. Então, as duas coisas que podem favorecer a instabilidade do joelho é esse equilíbrio de forças entre o glúteo médio e os adutores da coxa. Se tiver em desequilíbrio, esse joelho vai virar para dentro mesmo. E a outra coisa é o vasto medial. Então, você tem que verificar a força do vasto medial, que é quem segura a patela quando ela está na flexo-extensão do joelho, e a força do glúteo médio. Tá? Você verifica a força do glúteo médio dessa forma aqui. Tá? Bota o paciente deitado no decúbito lateral, estica a perna no ar e empurra para baixo. Como é que eu vou saber se está fraco ou não? Compara com o outro lado. Tem que estar simétrica a força. Mas essa força que você tem que fazer aqui é força, até você vencer a resistência do paciente, tá? Nem que você tem que pular em cima da perna dele. Não, tô brincando, não faço não. Tá. Mas, entendeu? Assim, uma das grandes causas de condromalácia é isso. Tanto que o que os ortopedistas geralmente fazem, eles mandam fazer fisioterapia. E na fisioterapia são exercícios de fortalecimento do vasto medial e do glúteo médio. E aí só não pode esquecer que, às vezes, é o encurtamento dos adutores que está provocando aquela instabilidade. Então, tem que avaliar a amplitude de movimento dos adutores também. Tá? Bom, voltando. Respondi a sua pergunta, Renato? Respondido, obrigado. Maravilha. Então, voltando aqui. Na articulação coxo-femoral. Assim como existe a síndrome do impacto no ombro, existe a síndrome do impacto no quadril. E é a mesma coisa, o problema é articular. Eu tenho um quadril normal. Aqui, então, eu tenho meu acetábulo e eu tenho a cabeça do fêmur. E eles estão vivendo em paz. Quando o acetábulo cresce demais, ele fica meio que comendo essa cabeça do húmero, ele faz uma pinça, a gente chama a variante tipo pincer. Quando eu tenho o colo anatômico do fêmur preenchido aqui, eu não tenho aquela curvinha por dentro, a gente diz que é a variante tipo Kami. Não me perguntem o que significa Kami, que eu não sei, tá? E existe o azarado que tem as duas variantes, tem o pincer mais o Kami. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa tentar mexer, articular isso daqui, vai bater. Deixa eu parar o compartilhamento da tela, que vocês podem me ver. Estão me vendo de novo? Tá. Então, olha só. Aqui está o acetábulo, aqui está a cabeça do fêmur, certo? O normal é ele poder articular assim. Ok. Agora, se eu tenho a variante tipo pincer, que vai estar bem fechadinho assim, olha, esse cara aqui não vai conseguir articular, vai ficar travando. Então, vai ter uma redução da amplitude de movimento, porque tem o impacto. Isso é síndrome do impacto, tá? Coxo-femoral. Então, a pessoa tem uma restrição da amplitude de movimento mecânica, por uma causa mecânica. Como é que você vai avaliar? De novo, movimento passivo. Deixa o paciente deitado de barriga para cima, flexiona o quadril 90 graus com o tórax, flexiona o joelho com a coxa, e agora você vai fixar aqui o joelho e o pé vai para lá e para cá. Entenderam? Para lá e para cá. Então, quando você está fazendo isso, está rodando a coxa internamente e externamente. Quando você roda a coxa, você está articulando a articulação coxo-femoral. Se esse movimento passivo provocar dor, você tem uma inflamação daquela articulação, que pode ser por artrose, pode ser uma síndrome do impacto. São as causas mais comuns. Tem outras causas? Tem várias outras causas. Mas a primeira coisa que vocês vão pensar é um problema articular. Dos problemas articulares, os mais comuns. Se for velhinho, vocês vão pensar em artrose. Pede um raio-x para confirmar. Se for jovem, você pode pensar em síndrome do impacto, principalmente se houver uma redução da amplitude de movimento. Ok? Então, se dói na movimentação passiva, enquanto você articula, o problema deve ser articular. Certo? Aqui, mais um exemplo. Gota, né? A famosa podagra. Então, deposição de cristais de ácido úrico. O que vai acontecer se eu pegar esses diálogos aqui e começar a mexer, flexionar e estender? Vai provocar dor.
Eu estou articulando uma articulação que está inflamada, que está sensibilizada. E se eu apertar, também não vai doer? Vai. Dói até se passar um lençol em cima disso aí. Então, é inflamatório porque a dor não irradia. Ou melhor, a dor inflamatória não irradia. Ok? Mesma coisa o joelho. Olha, agora a gente está falando da cápsula articular, tá? Essa cápsula articular também é conhecida como cápsula sinovial. E dentro dela tem líquido sinovial. Nas condições normais, tem aproximadamente 3 a 5 ml de líquido sinovial. É um líquido bem gelatinoso, bem espesso, bem grosso, que serve para articular, para lubrificar essa articulação. Agora, para e pensa na seguinte situação. Vozinha recebeu o netinho em casa e resolveu brincar de cavalinho de upa-upa com o netinho. Ficou de joelhos, de quatro, o velhinho montou nas costas dela, final de semana inteiro. O que aconteceu? Choque do fêmur com a tíbia, acabou inflamando a cápsula sinovial, a inflamação aumenta a produção de líquido sinovial e, pum, aquilo ali encheu, ficou um balão aquele joelho. E, logicamente, dolorido, né? Então, assim, vai doer toda vez que articular. Por quê? Por causa da pressão dentro da cápsula sinovial. Qual é o tratamento? Meter uma agulha ali e tirar o excesso de líquido, fazer uma drenagem mesmo, que nem a CIT, a descompressiva que a gente faz no paciente cirrótico. Então, agora que eu expliquei o que é uma cápsula sinovial, vamos ver uma outra cápsula sinovial? Aqui no punho. O punho também é uma articulação que também tem uma cápsula sinovial. E aí o que acontece aqui, essa cápsula consegue fazer uma espécie de uma herniação. E aí forma o que a gente chama de um cisto sinovial. Então, olha lá, eu tenho aqui um espaço por onde essa cápsula consegue escapar e acumula o líquido sinovial ali do lado de fora, forma o cisto sinovial. Toda vez que eu estender esse punho ou flexionar, vai acabar fazendo mais pressão na cápsula, jogando mais líquido para fora e acaba comprimindo as estruturas vizinhas. Isso provoca dor. Se ficar em repouso, não provoca dor e a tendência é isso aqui começar a voltar aos poucos. Ou seja, o tratamento melhor para isso é repouso, porque quanto mais pressão houver aqui dentro, mais líquido sinovial sai. Cisto sinovial pode ter em qualquer articulação que tenha uma cápsula, portanto, posso ter no punho, posso ter no dedo, posso ter em vários lugares diferentes. E o tratamento, invariavelmente, vai começar com repouso articular. Tá? Porque quanto mais eu mexo essa articulação, maior pressão, maior escape de líquido sinovial. Eu posso botar uma agulha e aspirar, Alexandre? Pode, mas entenda, esse líquido ele é muito espesso, ele é como se fosse uma geleia, tá? Ele não é líquido, ele é bem, bem viscoso. Pode também fazer uma cirurgia? Pode, mas lembrem, se havia um espaço por onde aquela cápsula sinovial escapou, se você não fechar aquele espaço, ele pode escapar de novo. Ou seja, a chance de recidiva é relativamente grande, tanto com a aspiração quanto com a cirurgia. Por isso que eu digo que a melhor alternativa inicial é sempre ao repouso. Manda a pessoa parar de fazer isso. Vou dar um exemplo meu. Eu, quando era adolescente, resolvi começar a jogar capoeira. E na capoeira, só toda hora botando a mão no chão e eu desenvolvi um cisto sinovial no punho. Parei de jogar capoeira, alguns meses depois sumiu, eu nunca mais tive. Vocês acham que eu vou me arriscar a tentar jogar capoeira de novo? Eu não. Tá bom, eu vivo bem minha vida sem isso. Um outro problema articular relativamente comum que os pais fazem com muita frequência e inocência. Está andando de mãos dadas com a criança tropeça e dá aquele puxão para segurar e levantar a criança. E nesse puxão faz-se uma luxação da cabeça do rádio. Quem já trabalhou em pronto-socorro infantil já deve ter visto isso algumas vezes, especialmente se o pronto-socorro era num hospital onde havia ortopedia. Então, eu já vi isso algumas vezes, é relativamente comum, a gente tem que orientar os pais a não fazer isso. Por que isso entra aqui? Essa criança que está com rádio luxado vai sentir dor toda vez que você mexer nessa articulação. Portanto, a regra é, se dói na movimentação passiva, pode ser um problema articular. Ok? Vamos ver um outro. Então, agora uma outra articulação na coluna, importantíssima causa de dor lombar. A articulação facetária. Então, todas as vezes que a gente faz um excesso de movimentos, ou na flexão lateral, ou na flexão anterior e extensão, eu acabo sobrecarregando essa articulação, certo? Com o passar do tempo, com a idade, os nossos discos intervertebrais vão murchando, eles vão degenerando. Isso é natural de acontecer com todo mundo. E quanto menor o espaço dos discos intervertebrais, maior a carga em cima das articulações facetárias. Então, a articulação em atrito com outra articulação forma osteófitos, e isso, a inflamação provoca dor.
Então, dica, toda vez que eu movimentar passivamente essa coluna, e aqui é o melhor exame, o teste Farfan, então eu estabilizo a coluna lombar e com a outra mão eu vou tracionar a espinha ilíaca anterosuperior reto para cima. O que eu quero com isso? Eu quero torcer esse esqueleto para fazer com que uma faceta articular bata na outra. Eu também consigo isso tentando fazer com o paciente o máximo passivo possível, que eu torça a coluna dele ou que eu faça a hiperextensão. Ou até mesmo pedindo para o paciente virar, olhar para trás, né? Todas essas formas de movimentação, a gente está o quê? Estressando uma faceta na outra. Se as facetas estão inflamadas, isso vai provocar dor. Então, o ideal é que o paciente esteja passivo. Por isso que eu digo que esse é o melhor exame. Nesses daqui, para manter a postura, ele tem que contrair alguns músculos. E aí, se ele sentir dor, pode surgir dúvida. Por exemplo, esse tipo de movimento, eu posso pensar que ele tem uma dor do quadrado lombar, por exemplo. Poderia fazer, certo? Então, confunde. O ideal é que o paciente 100% passivo. Nada de músculo para confundir a nossa cabeça. E de curiosidade, a artrose facetária também tem um epônimo, chama-se zigoartrose. Então, se alguma vez vocês abrirem um laudo de ressonância de tomografia, está lá, zigoartrose incipiente, vocês já sabem que é uma artrose da articulação facetária e que é relativamente comum também, tá? Na gente, no dia a dia. Bom, inflamação muscular é mais simples, é mais fácil. O exemplo clássico é o jogador que entrou em campo sem fazer aquecimento, saiu, teve que dar uma corrida rápida e aí sentiu uma perna, sentiu a coxa. O que aconteceu? A musculatura não estava aquecida o suficiente, não tinha sangue circulando o suficiente, sobrecarregou abruptamente e aí então rompeu algumas fibras musculares. Essa ruptura a gente pode quantificar em grau 1, 2 ou 3, mas no exame físico, o que vocês vão ver aqui? Hematoma. Vocês vão ver exatamente isso aqui, olha. Existe essa coisa chamada síndrome da pedrada, que é exatamente isso. O cara teve que dar uma corrida para pegar o ônibus, ou então se assustou com alguém, saiu correndo, contraiu de maneira muito vigorosa o gastrocnêmio e rompeu algumas fibras musculares. Rompeu a ponto de ter sangramento, vocês podem ver isso daqui. Então, nesses casos aqui, toda vez que a pessoa contrair esse gastrocnêmio, vai rasgar um pouquinho mais, vai provocar mais dor. Então, a dor muscular é relativamente fácil. Contraiu, doeu, deve ser o músculo. Se apertar aqui em cima, vocês não acham que vai provocar dor? Está inflamado, está lesionado, vai provocar dor. Tá? Bom, agora, finalizando, inflamação de uma raiz nervosa. Então, se eu tenho uma hérnia de disco junto com uma artrose facetária que está inflamando essa raiz nervosa aqui, a dor vai irradiar por todo o dermátomo. Então, tem uma inflamação local que está irritando essas fibras nervosas. Então, eu tenho substâncias nociceptivas, tipo substância P, CGRP, serotonina, bradicinina, dentre outras, que vão acabar promovendo um ambiente irritativo e essa fibra nervosa acaba sendo hiperestimulada e a pessoa tem aquela neuropatia, aquela dor tipo choque irradiando pelo dermátomo. Tá? Existem outras causas disso. Mas, em falando de hérnia de disco cervical, o teste de Spuling, como é que ele é feito? É esse teste aqui no meio, tá? Como é que chega esse exame aqui? Tem que fazer uma extensão, uma extensão da cabeça e a lateralização, ou seja, a rotação lateral. E aí, nesse momento, o examinador vai fazer pressão bem ali onde nasce o chifre, no canto da testa, de cima para baixo, aproximadamente 7 kg de pressão. Nota que não dá nenhum tranco, né? Então, a rotação lateral da cabeça e hiperextensão e empurra. Isso é desconfortável nas condições normais de temperatura e pressão. E quem tem hérnia de disco é pior ainda. Então, o que você espera com essas manobras? Você espera conseguir reproduzir os sintomas do paciente. Se eu consigo reproduzir aquela radiculopatia, aquela do tipo choque irradiando por todo o dermátomo, eu posso dizer que, naquele caso, tem grande chance do paciente ter uma hérnia de disco comprimindo uma raiz nervosa. Certo? Agora, o nosso bom e velho LASEG. Vamos falar sobre isso. Então, a tensão é transmitida para a raiz nervosa a partir de 30 graus. Ou seja, se a paciente está com a perna esticada, comecei a levantar, nos primeiros 30 graus já está com dor, essa pessoa provavelmente tem um problema muscular, não é no sistema nervoso periférico, tá? De 35 a 70 graus, onde você tem um maior grau de estiramento do nervo ciático.
Aqui você chegou ao grau máximo, então daqui em diante não faz diferença. Quanto mais eu estender, não vai esticar mais esse ciático. Olha lá o que acontece. Então aqui eu tenho as minhas raízes nervosas. Quando eu estico a minha perna, eu estou esticando, na verdade, tudo isso, esse cordão todo daqui. E cada uma dessas raízes vão ser puxadas para baixo. Se eu tenho uma hérnia daqui, essa raiz vai ser espremida contra essa hérnia, e é isso que a gente quer tentar reproduzir com esse teste. Tá? Então, quanto menor o ângulo de elevação capaz de reproduzir essa irritação nervosa, mais específico é o teste. Tá? E aí tem uma variante do LASEG chamada teste Bragard. Então, é a mesma coisa que o LASEG, só que quando eu chego ali a 70, 50 graus, eu faço a dorsiflexão plantar, para esticar um tiquinho a mais desse cordão daqui, do nervo ciático. Tá? Isso Aí tem uma dica. O LASEG cruzado, então assim, vamos pegar esse caso aqui. Esse paciente está com uma dor do lado esquerdo. O examinador fez o LASEG e reproduziu a dor dele. Tá? Então, quando eu reproduzo a dor levantando a mesma perna onde ele tem a dor, isso é sensível. Se eu agora pegar esse paciente que tem dor do lado esquerdo, uma dor neuropática irradiando por toda a perna, típica de ciática, lado esquerdo, e se eu examinar a perna contralateral, a perna direita, e assim também provocar a mesma dor, isso é muito específico. Entenderam? Então, o LASEG cruzado, ele é muito específico para a hérnia de disco. Então, isso aqui é uma variante do LASEG, só para mostrar para vocês não ter que decorar nenhuma manobra semiológica. O que a gente está fazendo com essa manobra? Está esticando o nervo ciático. É equivalente se tivesse deitado aqui, está levantando a perna e fazendo dorsiflexão. É como o Bragard sentado. Tá? Então, olha só que curioso. O LASEG só serve se a gente estiver pensando numa hérnia na altura de L5-S1, porque o dermátomo L5-S1 tem esse padrão de distribuição, o S1 na face posterior da coxa da perna e na face lateral do pé. L5 já pega a face lateral da coxa da perna e vai até o hálux. Agora, se você pegar uma hérnia na altura de L5, as raízes nervosas que saem de L4 a L3, elas vão formar um nervo femoral. Elas não vão formar um nervo ciático. E o nervo femoral passa pela face anterior da coxa. Portanto, se eu quiser testar uma hérnia alta, eu tenho que esticar o nervo femoral. E como que eu estico ele? Fazendo como se eu estivesse querendo alongar meu quadríceps. Então, é o contrário do LASEG. Entenderam? Resumindo essa história, se dói no movimento passivo, eu vou pensar no problema articular ou na cápsula articular. Então, eu estou articulando e está provocando dor, articular ou capsular. Se dói no movimento ativo, ou é músculo ou é tendão. Se eu chego no final da amplitude de movimento, eu forço um pouquinho, pensa no tornozelo, e isso provoca dor, eu vou pensar em ligamentar. Se a dor irradia no trajeto de um nervo, eu vou pensar em dor radiculopática. Se dói espontaneamente, nada faz sentido, aquilo que eu já falei, né? Alerta amarelo, pensa que pode ser dor miofacial, certo? Dica prática. Se a dor irradia, a gente vai pensar em miofacial ou neuropática. Se a dor não irradia, ela deve ser inflamatória. Ok? Então, só recapitulando, se é muscular, vai doer quando eu contrair. Qualquer coisa que eu fizer que eu contraia vai provocar dor. Se é articular, vai doer quando eu articular. Então, aqui eu estou fazendo o teste de Farfan. Estão vendo aí, estabilizando a região lombar e tracionando aqui a espinha ilíaca. Articular também, quando o espaço articular está reduzido. Então, eu digo articular e o espaço articular. Piora quando senta, piora quando fica de pé. Vamos lá, isso aqui é importante. O disco intervertebral, com o tempo, ele começa a murchar. Ele vai degenerando, vai ficando cada vez mais murcho. Quando eu flexiono a coluna, eu tenho a tendência de fazer com que esse núcleo pulposo escorregue cada vez mais para trás. E então pode acabar piorando. Tá? Piora com frio, piora com calor. Outra coisa importante, artrose comumente piora nos dias frios. Então, lá em Florianópolis faz muito frio no inverno. O pessoal, os velhinhos com artrose sofrem. E falam assim, como seria bom morar na Bahia, que não tem frio. Assim, pois é, realmente, lá é bem mais quente e quem tem artrose sofre bem menos.
com o calor alivia a dor da artrose. Então, é uma das terapêuticas que a gente oferece ao paciente com artrose das articulações é colocar a bolsa de água quente em cima, isso alivia. O frio só vai piorar. Se é uma artrose, também é muito comum de ser pior na manhã, quando o corpo está frio. Na medida que a pessoa está se mexendo, está esquentando o corpo, está esquentando a articulação, a dor vai aliviando. Então, eu sempre pergunto se tem algum horário do dia. Também da artrose é muito comum quando a pessoa força muito. Por exemplo, trabalhou o dia inteiro fazendo certo movimento. No final do dia, aquela articulação está lá latejando. Com repouso, já não provoca dor. Tá? Esse exemplo aqui. Então, vamos imaginar que esse senhorzinho daqui tem artrose facetária. Trabalhou o dia inteiro capinando. No final do dia, a coluna dele está matando ele. Se ele tivesse passado o dia sem fazer esforço com a coluna, talvez não doesse nem um décimo do que estava doendo no final deste dia daqui. E assim como qualquer outro trabalhador braçal. Certo? Bom, vamos dar uma pausa por aqui. Parar de compartilhar minha tela e ouvir as dúvidas de vocês. Nada? Algum caso que vocês tenham pensado, tiveram dificuldade em identificar qual foi a estrutura que estava sofrida? Porque o P dessa anamnese, o que melhora, o que piora, é para ajudar vocês a identificarem aonde que está. Naquele paciente que eu atendi hoje, o quiroprata, ele dizia que a dor piorava durante a hiperextensão ativa, passiva, ele não sentia dor, e piorava na flexão. Ele tinha um músculo, um pedacinho do músculo paravertebral que estava com uma contratura muscular. Então, toda vez que ele forçava a musculatura, provocava dor. Toda vez que ele esticava a musculatura que estava encurtada, também provocava dor. E na palpação, eu consegui reproduzir a dor dele. Então, para mim, foi muito útil pensar dessa forma. Vocês tiveram dificuldade em avaliar algum paciente com alguma dor que vocês não entenderam essa semana? Silêncio. Vocês querem que eu faça as aulas de manhã, gente? A impressão é que eu tenho que estar todo mundo cansado no final do dia. A intenção aqui é fazer da melhor forma possível, tá? Se vocês acham um outro horário melhor, não tem problema, a gente dá um jeito. Para mim tem que ser à noite mesmo, aqui de manhã. Renato, não estou te ouvindo, tá sem... Para mim tem que ser à noite mesmo, porque de manhã está no postinho. O que eu peguei essa semana, Alexandre, que você falou, foi essa dor que não aparece durante o dia. Faz esforço durante o dia, não aparece, mas aparece à noite, né? E aí o que eu já tive experiência e orientei essa paciente é que o corpo ele esquenta, durante o movimento você para de sentir dor, e aí depois, quando você esfria o corpo, ela volta a doer. Em que região que era a dor? Era em cima de articulação? Putz, não lembro. Todo dia é quase 5 pacientes com dor musculoesquelética, né? Eu não lembro qual que era. Não, é assim mesmo, mas começa a prestar atenção. Essa história de que durante o dia, quando estou mexendo, eu não sinto nada. Quando eu paro à noite, que fica latejando. Pode procurar que alguma articulação está inflamada. E aí, nesse caso, vamos imaginar, na coluna, tá? A articulação facetária, que é bem comum de inflamar. Então, a pessoa trabalhou o dia inteiro, motorista de ônibus, carregando saco de cimento, seja lá o que for. Durante o dia, está de boa. Quando para esfriar, à noite, a pessoa não consegue dormir de dor, tem que se entupir de remédio. Essa história é bem comum. Qual a orientação que você tem que dar para essa pessoa? No momento hiperagudo, ali, inicial, você tem que reduzir a inflamação. Então, um anti-inflamatório provavelmente vai ser bom. Bolsa de água quente vai ajudar a relaxar a musculatura ao redor, que fica tonificada excessivamente. E a contratura muscular mantida também provoca dor. Mas o mais importante é corrigir o fator perpetuante. Então, assim, se o cara tem 90 anos de idade, está carregando saco de cimento de 50 quilos, meu amigo, ou você pede ajuda para alguém, ou você bota no carrinho, você faz diferente. Isso aí a sua coluna não está mais compatível com isso. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imagina você está dirigindo um carro e o pneu está careca. Vai derrapar em qualquer curva. Não tem jeito, tem que trocar o pneu. Só que no caso, a gente não tem como trocar a coluna, então você tem que reduzir a velocidade mesmo, tem que ir bem devagarzinho, tem que reduzir a carga. Então, a orientação para o paciente acaba sendo de extrema importância, tá? E é claro que a médio e longo prazo, a pessoa fazer todo um trabalho junto com o fisioterapeuta para fortalecer a musculatura ao redor daquela articulação e dessa forma reduzir a sobrecarga naquela articulação é fundamental. Então, o fortalecimento articular, o preparo físico
E eu sempre dou mais uma dica que eu dou para vocês, que é muito frequente, o paciente entende muito bem dessa forma. Fala assim, olha, o jogador de futebol profissional, ele fica malhando, treinando a semana inteira, fazendo musculação, corrida, treino e tal, para depois jogar uma partida de futebol de 90 minutos, certo? Pessoal? E aí eu falo assim, você que trabalha, você, Dona Maria, trabalha fazendo faxina 8 horas por dia. Não são 90 minutos por dia, 8 horas por dia, todos os dias. O quanto de preparo físico você faz para aguentar essa carga de trabalho? Não tem tempo de ir na academia. Eu falo assim, pois é. Se o jogador profissional trabalha e malha e se prepara a semana inteira para jogar um joguinho de 90 minutos, você que trabalha 8 horas por dia todos os dias deveria ter um preparo muito maior do que esse cara. E não tem. Então é lógico que a sua coluna está com dor, é lógico que você vai estar ruim desse ombro, desse joelho. Então você, para poder fazer o que você faz hoje, você precisa ter um preparo físico proporcional. Dessa forma, a pessoa começa a entender a necessidade da atividade física regular para mantê-la preparada para aguentar aquela carga de serviço braçal pesado que ela tem. Por sinal, nossa principal cliente é esse, né? É o trabalhador braçal, que não vai à academia, que não tem preparo físico, que come comida qualquer coisa, que fuma, que, sei lá, que é obeso, que senta de qualquer jeito. E aí, realmente, é uma receita pronta para dor crônica. Isso aí que eu digo que o médico de família tem a oportunidade, desde cedo, ir montando esse diagnóstico, esse raciocínio na cabeça das pessoas, para mostrar isso. Olha, se não fizer um preparo, o corpo realmente não vai aguentar. Em algum momento vai vir dor. E aí não adianta só tirar a dor com o remédio. A dor está ali te dizendo que tem alguma coisa ruim. Da mesma forma como o carro, quando você está dirigindo e o combustível está acabando, ele acende a luzinha no painel, essa luzinha no painel está te dizendo que tem alguma coisa de errado. E o carro vai parar se você continuar. Então, a mesma coisa, a dor inflamatória está dizendo que tem alguma coisa de errado com a gente. Se não parar, daqui a pouco o carro enguiça. E a pessoa fica entrevada, como eles dizem, né? Bom, estamos aqui passando dos nossos 60 minutos de reunião e, conforme prometido, eu não vou exaurir vocês com mais de 60 minutos. Nosso próximo encontro, a gente pode marcar para mais próximo agora. O que vocês acham? Em vez de marcar só semana que vem, que tal daqui a uns 2 dias ou um dia? Prefere, não prefere? Tanto faz? Pode ser. Pode ser. Okay. Tranquilo. Alguém topa fazer também final de semana ou final de semana não, Alexandre? Pelo amor de Deus, para com isso. Por mim, não tudo tem bem. problema. Pode ser? Então tá. Pode. Então, sexta-feira é sacanagem. Sexta-feira eu não vou fazer isso com vocês. Sexta-feira tem que ter prazer em falar sextou. Então, não tem isso. Que tal no sábado, fim de tarde? Tipo, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, depois da praia e antes do cinema. Esse sábado, particularmente, eu não posso. Eu também não posso. Tá, então deixa. Então, vamos deixar então para... Tudo bem. Não vou ficar inventando muito. Vamos deixar para segunda-feira, então, à noite. Pode ser? Pode ser. Segunda-feira à noite, aula interessantíssima, falar sobre os tipos de dor, as síndromes dolorosas, que é extremamente importante. E o que me ajudou muito naquele paciente de hoje. Porque quando eu falei para ele, olha, tem a dor inflamatória, tem a dor neuropática, a dor miofacial. Ele já de cara ele disse que não era nenhuma das duas. Então deve ser a miofacial. Aí facilitou muito o meu diagnóstico. Então, eu vou passar para vocês dicas de como identificar e como manejar cada um desses tipos de dores, tá? Segunda-feira, então, nesse mesmo bate-horário, 8h30? Pode ser, é melhor para mim. Tá ótimo. Maravilha, gente. Bom descanso para todo mundo. Eu vou encerrar a gravação e a sala vai ficar disponível para vocês, tá?